Saudações amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série Livros Iniciáticos. E hoje com o livro Fernão Capelo Gaivota. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e acionar o sino de notificações para estar atualizado de todas as novidades, pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo no YouTube. Há uma categoria de livros místicos que trabalha exclusivamente com o alegórico, com a parábola e a ficção, para atingir seus objetivos. Tais livros são tão importantes e poderosos quanto qualquer outra obra iniciática, mas têm como característica sua singeleza e aparente simplicidade, as quais são véus para um ensinamento antigo e profundo. Um destes livros tem sido Fernão Capelo Gaivota, fenômeno mundial desde seu lançamento há 50 anos. Contudo, pouquíssimas pessoas sabem a respeito da vida mística de seu autor, Richard Bach, e da forma assombrosa pela qual a história de Fernão Capelo Gaivota lhe foi entregue. Richard Bach nasceu em Oak Park, Illinois, Estados Unidos, em 1936. Desde pequeno, Bach desenvolveu paixão pelo céu e por tudo que se relacionava ao voo. Um de seus passatempos favoritos quando criança era de se esconder atrás de pedras na praia para observar o voo das gaivotas, ave que ele aprendeu a amar. Na adolescência, sua paixão pelo céu se definiu como o amor pela aviação, e para concretizar seu sonho de voar, Richard Bach alistou-se na Força Aérea Americana, virando piloto de caças. Após o período militar, decidiu pela carreira de escritor, a fim de compartilhar certas intuições místicas que voar lhe proporcionava. Paralelamente, continuou a sua grande paixão, pilotando aviões como piloto privado. E é aqui que começa sua extraordinária história. Conforme conta em um informe autobiográfico, em 1963, Richard Bach andava sozinho em uma rua mal iluminada de uma cidade americana, preocupado em sobreviver como escritor. Passando por grandes dificuldades financeiras, preocupava-se mais especificamente em como pagar o aluguel do próximo mês. Foi quando ouviu claramente uma voz, atrás de si, na escuridão da noite, falar em um tom alto as seguintes palavras: Jonathan Livingston Seagull. Em tradução literal, a frase significa Jonatas Livingston Gaivota. Assustado, olhou para trás, não avistando nenhuma outra pessoa. Questionando-se sobre o que significaria aquela voz ou aquele nome, e certo de que não fora vítima de uma alucinação, Bach retornou a seu pequeno apartamento, e é aí que a parte mais fascinante de sua experiência começa. Bach conta que sentou-se diante de sua máquina de escrever para ver se alguma ideia aparecia para algum manuscrito, artigo ou livro que pudesse publicar. Foi quando, em suas próprias palavras, a parede à minha frente desapareceu e se converteu em uma espécie de tela de cinema, onde um filme colorido de altíssima definição começou a ser exibido com cores e som diante dos meus olhos incrédulos. Maravilhado, assistiu como se estivesse dentro de um cinema a história de uma gaivota chamada Jonathan Livingston Seagull, o mesmo nome que ouvira há pouco quando andava à noite. Bach teve a intuição de datilografar tão rapidamente quanto podia a história que ia se desenrolando à sua frente naquela experiência impossível. O fenômeno terminou subitamente, com a parede voltando ao seu aspecto normal. Não tendo ingerido antes qualquer substância, lícita ou ilícita, estando completamente sóbrio, Bach ficou em estado de choque após o término do fenômeno, e se questionando como aquilo poderia ter acontecido. Ao ler o que escreveu, viu que amava a história e com ela tinha uma conexão profunda. Pensou que alguém ou alguma coisa lhe entregara aquele conto, naquela experiência paranormal, para algum propósito especial. Mas Bach resistiu em publicar a história, por sentir que lhe faltava um desfecho. Preferiu publicar 2 livros sobre aviação,
que se tornaram pouco conhecidos e atingiram um público limitado. Foi apenas em 1970, 7 anos após o estranho fenômeno que vivera, que Bá teve, em uma noite, um sonho que lhe trouxe o final da história de Jonathan Seagull. Acordado de madrugada e transferindo para o papel o desfecho, sentiu que finalmente a história podia ser entregue ao público. O livro recebeu o título de The Story of Jonathan Livingston Seagull. Segundo o próprio Richard Bá, o livro foi rejeitado por todas as editoras de Nova York e seu próprio agente literário o aconselhou a desistir de publicá-lo. Contudo, pouco tempo depois, uma das editoras que já havia rejeitado a obra decidiu subitamente publicá-la em uma edição modesta e limitada. A partir daí, outro fenômeno ocorreu, mudando completamente a vida de Richard Bá. Em pouco tempo, Jonathan Livingston Seagull apaixonou o público, exigindo novas edições. Com novos leitores a cada momento, a obra conquistou os Estados Unidos, ficando por muito tempo na lista dos livros mais vendidos. Iniciaram-se pedidos de tradução para outros países. Jonathan Livingston Seagull foi finalmente considerado o maior best-seller dos anos 70. Acabou sendo editado em 45 idiomas, chegando à cifra de 50 milhões de cópias vendidas, figurando hoje entre os livros mais famosos de todos os tempos. E seu fenômeno prossegue. No Brasil, a obra foi traduzida com o nome de A História de Fernão Capelo Gaivota, obtendo igual sucesso. Por que Fernão Capelo Gaivota pode ser considerado um livro iniciático? O que tem que hipnotiza tantos? A resposta é simples. É porque ele trata da maior e mais importante história de todos os tempos, a história da alma humana. Com gaivotas como atores, o livro conta como estas graciosas aves, sempre integradas em bandos, passam a vida atrás de sua sobrevivência caçando e comendo. Mostra que um bando específico de gaivotas ia diariamente atrás de navios pesqueiros que descartavam no mar os peixes podres. Diante do descarte, as aves lutavam entre si, algumas vezes até a morte, pelo seu quinhão de peixe. Contudo, uma pequena gaivota parecia não se interessar por essa rotina. Refletia que, se tinha recebido asas, não era para se arrastar junto ao mar, atrás de comida, mas para desenvolver o voo. A ave chamava-se Fernão Capelo Gaivota, que sozinho, na imensidão do céu, quilômetros acima do mar azul, treinava seu voo. Queria voar cada vez mais alto, mais rápido, cada vez mais perfeitamente. As demais gaivotas, horrorizadas com o estranho comportamento de Fernão, o denunciaram aos anciões do bando, que após um julgamento expulsaram Fernão Capelo, obrigando-o a deixar o bando. Triste e sozinho, Fernão Capelo Gaivota errou por lugares desconhecidos, terras estranhas, até que um dia, quase desfalecido, avistou uma gaivota como nenhuma outra. Além de voar perfeitamente, como jamais imaginara que uma ave poderia voar, aquela gaivota ainda liderava um bando de outras gaivotas, seus alunos, que tinham as mesmas aspirações de Fernão, a perfeição do voo. A gaivota mestre era Xiang, que passou a treinar Fernão no voo a um ponto em que este se tornou tão hábil que se tornou capaz de se desmaterializar e rematerializar com a rapidez de um pensamento, em qualquer lugar do universo, voando mesmo entre estrelas e galáxias. Atingindo esse grau de mestre, Fernão sentiu que precisava voltar a seu antigo bando, que o proscreveu, para ver se existiam outras gaivotas que, como ele, descobririam que a vida era mais do que comer. Fernão volta então ao antigo bando. Ainda tido como herege, achou discípulos que passou a treinar para a perfeição do voo, até que chegou o dia em que Fernão Capelo Gaivota passou para uma outra dimensão do voo, desconhecida, deixando um legado imperecível, e descobriu que a vida, além da matéria, não é um paraíso fixo, mas um infinito de novos níveis de aprendizado e glória. No livro, alegoricamente,
temos a alma humana, que começa a despertar espiritualmente e descobre que a vida é mais do que comer, trabalhar, se divertir e dormir. Trata-se da alma que desconfia que tem algo mais dentro de si e ao redor de si, que a vida pode ser mágica. Ela é rejeitada pela maioria ainda cega pela vida instintiva, mas descobre um grupo de afinidade espiritual ao qual se liga e onde desenvolve rapidamente os seus poderes interiores, a ponto de se tornar, ela própria, um iluminado, que, livre do ciclo de reencarnações, decide retornar à Terra como um instrutor de homens. Em Fernão Capelo Gaivota, temos, em uma alegoria emocionante, alusões ao discipulado místico, às escolas iniciáticas, aos mestres cósmicos, à grande fraternidade branca, ao desenvolvimento de poderes psíquicos como telepatia, projeção psíquica, cura, etc., e, sobretudo, a conquista da sabedoria interior, que torna o homem semelhante a Deus. É por isso que o livro conquista tantas pessoas. Sem saberem, estão lendo a história de si mesmas, da trajetória de suas próprias almas, do que se espera delas e de seu destino glorioso, não sem antes passar pela noite negra da ignorância, dos testes, provações e incompreensões, até a redenção final. Fernão Capelo Gaivota fez tanto sucesso que, em 1973, o cineasta americano Hal Bartlett o transformou em um filme belíssimo, dando vida à mensagem da obra. Com cenas poderosas e evocativas, o filme passa com eficiência a mensagem cósmica de Fernão Capelo Gaivota, contando ainda com uma maravilhosa trilha sonora composta por Neil Diamond, cujas letras das melodias merecem longa reflexão. O filme foi indicado a 2 Oscars e contou com a assessoria do próprio Richard Bach. Segundo Richard Bach, a mensagem principal de Fernão Capelo Gaivota é que cada pessoa deve descobrir o que ama fazer na vida e fazê-lo, não importa o que os outros digam a respeito de todos os obstáculos. Que devemos sempre lembrar que viemos à Terra para amar e transmitir amor, mas isso será impossível sem realizarmos a nós mesmos, e cada um tem uma missão que precisa descobrir e cumprir. Bach também diz que não existe uma desgraça que não possa se converter em uma bênção, mas também não há bênção que não possa se transformar em desgraça, cabendo a cada homem este eterno buscador, o discernimento em todos os momentos da vida. Em 2017, Richard Bach surpreendeu o mundo, mostrando que a história de Fernão Capelo Gaivota tinha uma parte inédita. Ela foi escrita ou recebida naquela noite memorável, quando a história foi-lhe entregue de maneira mística. Contudo, Bach conta que sentiu que esta parte do livro não combinava, de alguma forma, com os anos 70, e decidiu tirá-la da obra. Ela ficou perdida por 50 anos, até que recentemente, mexendo em um depósito de papéis pessoais, Bach, espantado, a reencontrou. Relendo-a, sentiu que agora seria o momento de inseri-la no livro, pois combinava com o século XXI. Assim, as edições atuais de Fernão Capelo Gaivota, originalmente escrito com 3 partes, contam com a inédita 4ª parte, cujo conteúdo nos abstemos de divulgar, deixando a surpresa para os amigos do canal que decidirem adquirir a nova edição. Após Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach publicou outros livros de sucesso mundial, sempre relacionando o voo a uma filosofia cósmica de liberdade e realizações interiores, tornando-se um dos principais autores da espiritualidade séria. Contudo, nenhum de seus outros livros conseguiu replicar o êxito e o apelo de Fernão Capelo Gaivota. Já octogenário, Bach continua escrevendo e pilotando, e diz que ainda hoje não consegue decifrar quem ou o que lhe entregou a história de Fernão Capelo Gaivota, da qual não se considera autor, mas um mensageiro, mas conjectura que talvez tenha sido seu próprio eu superior. De todo modo, a dedicatória do livro permite decifrar o seu propósito, pois diz: ao verdadeiro Fernão Capelo Gaivota dentro de todos nós.
Fernão Capelo Gaivota, agora com a inédita quarta parte, é publicado no Brasil pela editora Record e está em catálogo. Adquirindo o livro pela Amazon, você colabora com o canal. O link para a compra está aqui na descrição deste vídeo. Encerramos este vídeo com um trecho da mensagem intemporal de Fernão Capelo Gaivota. Você tem alguma ideia de por quantas vidas tivemos de passar até chegarmos a ter a primeira intuição de que há na vida algo mais do que comer ou lutar ou ter uma posição importante? 1000 vidas, Fernão. 10.000. E depois mais 100 vidas até começarmos a aprender que há uma coisa chamada perfeição. E ainda outras 100 para nos convencermos de que nosso objetivo na vida é encontrar essa perfeição e levá-la ao extremo. Você tem a liberdade de ser você mesmo, de ser o seu verdadeiro ser, aqui e agora. Não creia no que os seus olhos lhe dizem. Tudo o que mostram é limitação. Olhe com o entendimento. Quebre as correntes dos seus pensamentos e quebrará as correntes do corpo. Pois o paraíso não é um lugar ou um tempo. O paraíso é ser perfeito. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.